Bem, queridos, nós aproveitamos a oportunidade que a gente teve que fazer uma alteraçãozinha na nossa escala e eu vou dar continuidade a Romanos, amém? Vamos agora estudar Romanos capítulo 13. Está quase terminando. Vamos até o capítulo 16, Romanos capítulo 13. Que capítulo maravilhoso para aprendermos algo da parte do Senhor nessa noite. Glória a Deus. Na ministração passada, o capítulo 12, nós falamos sobre a questão de atitude, comportamento, no que diz respeito ao uso dos dons, a relacionamento entre as pessoas. E nesse capítulo 13, irmãos, o apóstolo Paulo ele continua trazendo algumas questões doutrinárias para a nossa vida. Eu havia explicado que do capítulo 11 até o capítulo 16, Paulo ele vai trazendo um contexto prático, do que é a vida cristã. E como eu sempre falo nas ministrações, desde o primeiro capítulo, eu incentivo você, irmãos, a estudar as cartas, principalmente a carta aos Romanos, que está falando, irmãos, para você. Amém? Não é para a igreja lá de Roma, não, é para a nossa vida também. Hoje, além da igreja de Roma, é para a nossa vida também. Se a gente analisar o contexto aqui, e a ideia principal desse capítulo é sobre submissão e autoridade. Há pouco tempo nós ouvimos uma ministração concernente a isso. Eu não vou me aprofundar sobre esse assunto. Se você quiser assistir, você pode ir lá no nosso canal no YouTube, tem, acredito que o mês passado, o André ministrou, não foi isso? Que fala sobre submissão e autoridade. Então, a gente vai trabalhar com pontos aqui que, de repente, o André não avançou, porque, irmãos, esse assunto é um assunto amplo, e que você pode encontrar isso no Centro de Treinamento Bíblico Rema Brasil, onde você vai ter a oportunidade de assistir 8 aulas falando sobre esse assunto importante. É um assunto, irmãos, que mexe com muito crente. Você não ouve muito aleluia, glória a Deus, mas mexe um pouquinho, viu? Então, você está tendo um pouquinho de sorte, que são 45 minutos ouvindo. Amém? Mas eu vou me esforçar para que a gente trabalhe com pontos, irmãos, dentro da nossa realidade. E eu creio que essa palavra ela vai ajudar e nos levar a crescer mais no conhecimento da palavra. Amém, irmãos? A nossa intenção aqui não é expor você, constranger de forma humana, mas ser constrangido pela palavra, pelo amor de Deus, alcançando a sua vida e você crescendo. Amém, irmãos? Você está sensível à palavra? Você está disposto a ouvir a palavra de Deus? Diga graças a Deus. Você já cumprimentou o seu irmão nessa noite? Vou dar a oportunidade para você cumprimentar, para no meio da mensagem você olhar para ele, a paz do Senhor. Então, dê a paz do Senhor agora. Amém, irmãos? Eu vou repetir aqui o finalzinho do capítulo 12, ao qual nós trabalhamos na ministração passada, porque o apóstolo Paulo ele traz uma análise aqui bem interessante no finalzinho do capítulo 12, um contexto que vai ajudar até a perceber algumas coisas. O propósito que o apóstolo Paulo ele traz essas informações, o porquê, Então, eu queria que você voltasse um pouquinho,
lá no versículo 19, Romanos 12, 19. Vamos trabalhar o capítulo 13, mas eu quero ler com você aqui do versículo 19 ao versículo 21. Olha o que diz a palavra. Não vos vingueis a nós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. E aí termina assim o capítulo 12. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Eu gostaria que você guardasse o versículo 21. É super importante para a gente entender o tema que a gente vai trabalhar nessa noite. Eu vou repetir. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém, irmãos? Por que o apóstolo Paulo, o que eu consegui perceber, irmãos, dentro de uma realidade que estava vivendo Roma, recapitulando o que a gente vinha falando ao longo das ministrações, o propósito do apóstolo Paulo aqui é apresentar, além do ministério dele, da própria vida dele, porque a igreja de Roma não conhecia o apóstolo Paulo não era pastor da igreja de Roma, mas ele queria se apresentar, ele tinha um propósito de ir à Espanha. E existiam alguns rumores, porque, eu não sei se você se lembra, Paulo, antes, Saulo, perseguia a igreja. Então, havia alguns murmúrios na igreja quanto ao caráter de Paulo, aquilo que Paulo fazia quando não tinha sido convertido, e ele perseguia, consentia na morte dos cristãos. Só que Saulo, outrora Paulo, ele foi convertido e foi chamado pelo Senhor Jesus para ser o apóstolo dos gentios, para levar a palavra. Então, Paulo fez questão de, além de se apresentar como apóstolo, chamado por Deus, a visão do evangelho que ele pregava, o que ele recebeu de Jesus Cristo. Amém, irmãos? E ele trouxe, além do próprio processo, da necessidade do homem se justificar, né? A necessidade de alcançar tanto judeus como gentios, né? Que tanto judeus como gentios não tinham que se vangloriar pelo fato de um ter as leis e outros não. E outras coisas mais que a gente veio trabalhando durante a ministração. E nessa parte aqui, o apóstolo Paulo, irmãos, ele trata de assuntos dentro de uma realidade que vem vivendo naquela igreja. Perceba alguns pontos, eu vou citar aqui, só para a gente resumir, do que passava naquela igreja. Primeiro, a visão do reino espiritual, porque existia naquele tempo judeus convertidos. E sempre ouviram pelos profetas a respeito do Messias, do Rei Jesus, aquele que viria libertar o povo da escravidão. Então, havia uma visão distorcida a respeito disso, porque a expectativa era chegar Jesus, né, vindo com seus anjos, destruindo tudo, né, livrando os judeus da escravidão, né, da injustiça. Né, a visão que eles tinham, irmãos, do Jesus o libertador era totalmente distorcida. E aí, quando a própria história vê Jesus vindo, no intuito de salvar os homens, aquela visão de um Deus de paz, né? Aquela expectativa que eles criaram, que naquele momento seria estabelecido, né? Assim que Jesus nasceu, né? Depois ele viveu e começou seu ministério, criou-se uma expectativa de que iria estabelecer o reino ali, o reino espiritual foi estabelecido, mas o reino físico ainda vai acontecer. Então, houve toda uma conjuntura, uma expectativa que foi criada. E percebe, irmãos, que na cabeça de muitos, principalmente cristãos judeus, era que alguma coisa que se criava ou se via acontecer não aconteceu. Uma coisa era um entendimento errado, que foi desmistificado, uma profecia que eles ouviram através dos profetas que ainda iria acontecer, e tantas outras coisas mais. Um outro ponto que a gente poderia destacar aqui
a perseguição dos judeus convertidos. Existia naquele tempo. Além do mais, irmãos, a própria perseguição, por isso que no capítulo 12, Paulo ele fez questão de se teu inimigo, porque existia aquela visão na própria perseguição de inimigos, conceito de inimigo. Então, na cabeça daquelas pessoas, o Messias virá e vai destruir todos os nossos inimigos, aquelas autoridades que oprimiam a nossa vida vão ser punidos. Então, se construiu algo, irmãos, que, na verdade, o propósito do Evangelho não era esse. E aí, irmãos, ele traz, no capítulo 12, sobre a tratativa, o relacionamento com as pessoas que se levantam contra a igreja, qual é a postura que eu devo ter em relação ao outro. Se alguém vier, a pessoa pode ter feito mal contra você, qual é a posição da igreja, qual é o comportamento da igreja, quando alguém que sempre te prejudicou, e ela vai diante a você, qual é a sua posição, qual é a sua postura. Então, o apóstolo Paulo, ele trata isso com a igreja, E aí existia, irmãos, não é difícil a gente compreender, até diante da história que a gente vê nos evangelhos, aquele sentimento de vingança. Porque ele fala no capítulo 12, porque a vingança não dê lugar à ira, porque a vingança pertence ao Senhor. Amém, irmãos? Perceba que o evangelho ele vem apresentando um estilo de vida, que não só aqueles homens, aquelas mulheres que tiveram encontro com a palavra, com o evangelho, deveriam viver. Isso também, irmãos, significa para a nossa vida hoje. Eu e você, irmãos, e com esse panorama, essa análise que a gente pode perceber aqui, irmãos, com poucas informações agora, se percebe que o evangelho é um estilo de vida, da qual, irmãos, eu e você precisamos nos submeter. Você está comigo? E o capítulo 13, irmãos, fala exatamente em relação às autoridades. De que forma a igreja deve se portar, irmãos. Nós estamos vivendo um tempo onde a gente vê tiroteio para tudo quanto é lado. Insubmissão acontecendo em várias esferas. E a igreja precisa tomar muito cuidado nesse tempo. Principalmente, irmãos, no nosso país, que esse ano é um ano de eleição, um ano de muitas surpresas. E a gente vê lutas, irmãos, acirradas na internet, de crentes. E aí a gente precisa, irmãos, olhar para a palavra e ver, irmãos, e relembrar, ou aprender o que o Evangelho diz a respeito, irmãos, do nosso posicionamento, do nosso comportamento, irmãos, diante desse quadro que nós estamos avistando. Você está comigo, irmãos? Diga graças a Deus. Aleluia, aleluia. Então, irmãos, são princípios, submissão e autoridade, são princípios estabelecidos por Deus. E nós precisamos ter muito cuidado com essa área. Amém? Sabe por quê? Porque a gente sabe, pela palavra, que teve um que tentou entrar em área, ou queria ser uma coisa, ou ser aquilo que ele não foi chamado para ser, e ele, irmãos, ele entrou num processo, ou melhor, ele se afundou numa rebelião, que é o próprio Satanás. Antes, Lúcifer, e hoje Satanás. E ele é expert nessa área, irmãos, de rebelião. E se eu e você não tomarmos cuidado, a gente vai entrar nessa canoa furada. Diga para o seu irmão, essa canoa não é para você. Aleluia. Vamos entender o que a Bíblia, irmãos, fala a respeito desse assunto. Porque, irmãos, há distorções, falta de entendimento da palavra, ou, de repente, visões onde muitos crentes estão caminhando e entrando, como eu falei aqui, canoa furada, e aí lá na frente, irmãos, sofre a consequência. A gente pode citar e vai citar, irmãos, vários comportamentos ou atitudes que demonstram, irmãos, que está totalmente fora com a palavra. E eu creio, irmãos, que nós temos a oportunidade, através da palavra, olhar para a nossa vida e voltar para a posição. E a gente precisa abrir o coração com relação a essas coisas.
mesmo, irmãos, que de repente uma decisão ou outra, porque nós entendemos, irmãos, que insubmissão e rebelião, irmãos, é uma infecção. E isso, irmãos, contamina, contagia. As pessoas, irmãos, se não tomar cuidado, está seguindo o mesmo ritmo. Se você não tomar cuidado, irmãos, está entrando nessa mesma canoa furada. Mas, graças a Deus, você está num lugar onde você tem a oportunidade de ser tratado pela palavra. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Olha só o que diz, irmãos. Eu vou citar aqui um texto que se encontra lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Olha só que interessante. Porque, às vezes, você vê pessoas, às vezes, entrando numa situação como essa, de insubmissão, e você até vê uma forma de tentar espiritualizar as coisas, ou, de repente, não deixar escancarado a posição que ela está tomando, até cita versículos bíblicos. Quem já ouviu falar de pessoas citando assim, eu não obedeço a homem algum, importa é obedecer ao Senhor. Você sabia que tem um texto na Bíblia, irmãos, que fala um pouco sobre isso? E a gente precisa tomar muito cuidado, porque a gente tirar um texto, irmãos, fora de contexto, é pretexto para heresia. E aí você vê lá um rebelde, um insubmisso, ele de repente já está com a mente blindada, e você que já percebe que está no caminho de Satanás, e aí cita versículos, aí muito crente entra nessa canoa furada. Olha só que interessante aqui esse versículo. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Olha só o que diz o texto. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Vou repetir. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Você está comigo, irmãos? Às vezes as pessoas, para defender uma decisão errada, ou defender, irmãos, um caminho de rebelião, tenta espiritualizar as coisas. E lá no finalzinho, mais à frente um pouquinho, eu vou trazer o contexto dessa citação aqui. Então, eu estou pegando um exemplo, irmãos, isso a gente precisa tomar muito cuidado, porque no estado que a pessoa, de repente, entra ou esteja, para que mude isso, irmãos, é só Deus para tentar mudar o quadro. E, às vezes, irmãos, é sem volta. Por isso que a gente precisa tomar muito cuidado. Uma vez que a mente é blindada, irmãos, um processo para desconstruir isso vai demorar muito tempo. Você está comigo? Vamos entrar, então, no capítulo 13 de Romanos? Vamos lá no versículo 1 ao versículo 5. Olha o que diz a palavra de Deus. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Eu quero destacar aqui, irmãos, essa primeira parte do versículo 1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Em cima dessa informação aqui, irmãos, merece a gente analisar as motivações. Porque, às vezes, você vê, irmãos, uma atitude errada, principalmente quando a pessoa fala assim, eu não me submeto a homem algum, eu não me sujeito a homem algum. E essa palavra, irmãos, serve também para os casados e aquele que também vive uma vida normal, irmãos, seja no trabalho, seja ligado a alguma área onde você tem pessoas acima de você, onde você presta conta. Você está comigo? Em cima, irmãos, dessa análise, quando a gente consegue perceber, irmãos, comportamentos, e a gente pode perceber isso. Como é maravilhoso, irmãos, quando nós somos rápidos em tomar o retorno.
Como é maravilhoso quando a gente percebe que a gente faz alguma colocação ou entra em áreas, irmãos, que na mesma hora o Espírito Santo comunica e você rapidamente volta à posição. Você está comigo? Amém, irmãos? E essas coisas têm que ser rápido mesmo. E com essa mentalidade, irmãos, porque a própria Bíblia diz, todo homem esteja sujeito às autoridades. Querendo ou não, irmãos, você vai estar sempre diante de uma autoridade. Querendo ou não, irmãos, você pode estar diante de uma autoridade ou até mesmo ser uma autoridade. A gente pode pegar um exemplo fácil, nós compreendermos agora. Dentro da nossa casa, você é uma autoridade. Papai e mamãe é uma autoridade dentro da sua própria casa. Se não é, deveria ser. Amém, irmãos? Às vezes você pode, alguém delegar algo para você fazer, algo que você vai ter responsabilidade naquele momento. A partir daquele momento, você é uma autoridade ali. Você lidera sobre algo que foi colocado na sua mão para você fazer. Você está comigo, irmãos? Você pode estar diante de uma instituição na qual você, de repente, vai precisar de alguma ajuda, uma assistência de um serviço, e talvez você esteja diante de uma autoridade, e existem regras que foram estabelecidas, e você precisa se submeter àquelas regras. Porque, irmãos, é muito complicado quando você vê alguns comportamentos, irmãos, e principalmente um ambiente como esse, na qual ambiente nós temos contato com pessoas, e às vezes você vê atitudes, irmãos, que nos desperta muita atenção. E principalmente, irmãos, o que acontece muito na igreja, aquelas movimentações que há, onde as pessoas têm dificuldade de submeter uma liderança de uma igreja e começa a mudar de igreja, vai para uma igreja, segunda igreja, terceira igreja, e aí quando você vai tentar analisar todo o contexto, você percebe que a dificuldade, irmãos, está nele, porque ele tem dificuldade de submeter, irmãos, uma liderança. E quando você percebe aquela pessoa que tem dificuldade de permanecer no emprego, já viu isso? Está sempre mudando de emprego. Aí você percebe, rapaz, o fulano não para em emprego algum, o que está acontecendo? E aí aquela pessoa que tem um comportamento, irmãos, totalmente fora, e fala assim, não, tem alguém me perseguindo. Já viu isso? Todo mundo persegue ele, mas ele não consegue enxergar que o problema não são as pessoas, é ele mesmo. Agora, irmãos, é muito difícil você encontrar uma pessoa que vai perceber essa irregularidade e vai se posicionar, não, o problema sou eu tenho dificuldade de me submeter às pessoas. E como isso é danoso. Amém, irmãos? Eu não quero trazer num contexto igreja, onde, de fato, irmãos, estamos envolvidos num ambiente onde tem pessoas que o Senhor levantou e são autoridades sobre a nossa vida. Mas, irmãos, esse princípio não cabe apenas na igreja. E eu faço questão, irmão, de citar isso, que tem muita gente que se submete na igreja, mas não se submete ao patrão lá fora. Ou vice-versa. Pessoas que se submetem a um líder de departamento, mas não se submetem a um professor. Porque na igreja é um anjo, na escola é o diabo. Você está comigo, irmãos? Então, eu costumo, irmãos, dizer que essa coisa da pessoa mostrar algo que não é, cedo ou tarde isso vai vir à tona. Cedo ou tarde isso vai se manifestar. Que talvez ela esteja vivendo num estágio onde aquilo que está acontecendo está agradando. Mas quando entrar, irmãos, naquele processo onde as coisas não vão lhe agradar, vai mostrar as unhas. Vai se manifestar. Irmãos, a forma de tratar essas coisas é com a palavra. E como é maravilhoso, irmãos. E eu posso dizer para você, como pastor, já tive, irmãos, fases da minha vida onde fui infectado. E graças a Deus a palavra vem tratando. E tratou comigo. Amém? A gente só consegue perceber, irmãos, essa infecção pela palavra. A gente consegue perceber, irmãos, essa infecção quando estamos debaixo de uma autoridade, de uma liderança, onde nós somos provocados em algumas áreas. Quão maravilhoso é, irmãos, quando somos experimentados.
Quando nós temos oportunidade, irmão, de estar diante de uma liderança, e o Espírito comunica, é o momento de você ser tratado. Irmãos, se deleite nesse momento. Aproveite a oportunidade. Talvez você não conseguia parar em nenhum lugar, e você chegou nesse lugar aqui, onde você está ouvindo coisas que estão mexendo com você. Rapaz, eu quando estava no lugar X ou Y, eu não aceitava qualquer coisa não, mas aqui eu estou quietinho, não sei o que está acontecendo comigo, é o Senhor que está tratando com você. Pastor, eu não era muito de ouvir de jogar conversa fora, não sei o quê, eu já vim pegava lá um pedaço de pau, mas agora Jesus está fazendo obra na sua vida. Pastor, Jesus está fazendo um milagre, eu não conseguia ficar quieto, me ficava algo nervoso, eu estou ficando quieto, graças a Deus. Amém, irmãos? Você está feliz com isso? Aleluia, 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 aleluia. E nós lemos aqui, todo homem esteja sujeito às autoridades, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Aí eu faço a pergunta para você. Quer dizer então que quem botou o Bolsonaro no governo foi Deus? Não. Foram as pessoas. Possa ser que tenha um número muito grande de pessoas aqui que botou no Bolsonaro. Mas o que a Bíblia fala, irmãos, de algo que foi instituído por Deus? É esse princípio, o princípio de autoridade foi instituída por Deus. Mas quem escolhe, irmãos, essas autoridades, alguém para assumir, eu estou falando aqui na esfera, irmãos, lá fora, de governo, que aqui no Brasil, irmãos, há o sistema de voto. E quem escolhe essas pessoas, esses candidatos, é o povo. Amém, irmãos? E no momento que essa pessoa eleita, ela assuma o cargo, seja governador, seja prefeito ou presidente da República, ele ou ela é uma autoridade. E nós, irmãos, devemos honrar essas autoridades. E aí, talvez, nessa informação toda, alguém até pergunta assim, pastor, mas fulano é isso, fulano é corrupto. E a gente vem presenciando essas coisas acontecendo no Brasil. E mexe muito conosco. Mas, irmãos, princípio de autoridade, ou eu honrar uma autoridade, não está ligado naquilo de eu gostar ou não gostar. Ele é uma autoridade. Amém, irmãos? Independente de você gostar ou não gostar daquela autoridade, você precisa honrar aquela autoridade. Amém? Eu lembro que, quando eu tive a oportunidade de servir as Forças Armadas, tinha uma frase que era muito citada na corporação. Ordem errada não se cumpre. Amém? Dentro daquilo que nós entendemos, irmãos, e alinhados na palavra, tudo aquilo que for ferir o princípio da palavra, nós não vamos acatar. Tudo aquilo, irmãos, que está fora da lei, irmãos, entendendo agora no contexto, irmãos, da lei brasileira, né? Tudo aquilo que está fora da lei, nós não vamos acatar. Tudo aquilo, irmãos, que for ferir o princípio da palavra, nós não vamos obedecer. Fora isso, irmãos, é a nossa autoridade e nós precisamos obedecer. Gostando dele ou não, seja quem for, é uma autoridade. E eu posso entender, irmãos, o comportamento do povo judeu, onde anos e anos foram massacrados, né? Foram tratados, irmãos, de uma forma errada, mas Paulo ele trouxe uma informação, uma palavra, para trazer o equilíbrio. Isso não significa, irmãos, que nas oportunidades que você tem, você vai apresentar, expor o seu parecer, principalmente quando você escolhe um representante. É comum você se manifestar. Há, irmãos, um processo, uma forma correta, com base na lei no nosso Brasil, onde você pode se posicionar, não é pecado, mas precisamos fazer isso com equilíbrio. E por que o pastor Marcelo está falando isso, irmãos? Porque a gente vê muitos crentes na internet, irmãos, fazendo algo muito feio. Porque, irmãos, é pecado. E você vê crente, além de brigar, você vê crente xingando as autoridades, onde a Bíblia, irmãos, ela nos orienta a orar pelas autoridades.
Eu e você, irmãos, fomos chamados para orar pelas autoridades, para que vivamos bem. Agora, quando você vai na internet xingar uma autoridade, irmãos, isso é pecado. Pastor, mas dá vontade, pastor. Pastor, eu estou revoltado. Eu entendo você, irmãos. Você pensa que minha mão também fica coçando lá, você vê algo lá, uma postagem, você vê que é uma mentira, é algo que você considera até uma aberração, e a vontade que você tem é de entrar lá e colocar uma coisa lá, né? Para tentar fazer barulho. Mas o Senhor está vendo a sua postagem. Amém, irmãos? Você está comigo? Talvez você esteja ouvindo essa palavra aqui e tenha lá muitas postagens na internet. A partir de hoje, pare de fazer isso. Amém, irmãos? Você está comigo? Entrar, irmãos, em questões polêmicas, coisas, irmãos, que não vai edificar, não vai ajudar nada, pelo contrário, vai expor a sua vida, irmãos, e vai trazer confusão. Porque há uma instrução na palavra, há uma forma, irmãos, como eu posso me posicionar diante das autoridades, expressar, irmãos, aquilo que eu creio, eu entendo, seja o sistema político, seja com relação à minha fé. Existem formas que você pode fazer isso. Cuidado para você não entrar num caminho, numa onda, irmãos, num comportamento que só vai trazer dano. Você está comigo? Olha só o versículo 2. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Olha só a responsabilidade que nós temos, irmãos. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Algo que Deus estabeleceu. Irmãos, independente. A gente sabe da situação. Não deveria ser aquela pessoa. Mas pelo sistema, irmãos, de eleição, a forma como foi trabalhado aqui no Brasil, fulano entrou, ele é uma autoridade, eu preciso honrar, eu preciso respeitar, é uma autoridade. Gostando dele ou não. Amém, irmãos? Amém. Graças a Deus, né? Aleluia. Olha só, nós lemos aqui Gálatas capítulo 1, versículo 10. Eu quero ler com você aqui o contexto desse versículo, que você percebe que é muito comum alguns crentes citar um pedaço desse texto. Olha só o versículo 8. Gálatas 1, 8. Diz assim, ó. Eu estou lendo agora o contexto. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja amaldiçoado. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja amaldiçoado. Perceba, irmãos, que ele está repetindo aqui 2 vezes. Você está entendendo? Aí vai entrar o texto, onde nós, no início, isolamos. O que diz aí, versículo 10? Porque, persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Ou seja, dentro do contexto, irmãos, tudo aquilo que for ferir o princípio da nossa fé, o que nós acreditamos, irmãos, eu não vou obedecer. E a gente está caminhando, irmãos, por processos onde de vez em quando entra uma lei ou outra, passado pelo Congresso, ou pelas câmaras, ou pelas Assembleias Legislativas, onde lá fora já está considerado, já foi validado. Mas ferir o princípio da palavra, está ferindo o princípio da palavra, eu não vou obedecer. Você está comigo, irmãos? Então a gente precisa trazer isso a equilíbrio. Se existe, irmãos, uma determinação, uma lei, que não venha ferir os meus princípios com relação à palavra, se aquilo ali não for trazer nenhum dano, prejuízo, irmãos, eu vou acatar. A gente precisa trazer tudo isso a equilíbrio. Isso é um comportamento cristão. Amém, irmãos? Entenda que se for entre agradar a Deus ou agradar os homens, dentro do contexto, irmãos, daquilo que nós cremos, vamos ficar com a palavra.
Eu não vou entrar, irmãos, em pontos, em situações que já está acontecendo hoje. Principalmente, irmãos, na responsabilidade do pastor, onde leis estão sendo aprovadas. E daqui a pouco, não vai demorar muito, pastores vão sair presos. Já está acontecendo isso. Você está comigo? Vai ter situações onde você vai se posicionar e vai falar assim, ó, eu não vou cumprir isso aí, não. Posso responder processo. Amém, irmãos? Mas eu vou ficar com a palavra. Amém? Mas enquanto nós estamos vivendo um tempo onde a gente tem ainda um certo conforto, irmãos, vamos levar esse negócio a sério. Amém? Você está comigo? Você está orando pelas autoridades? Sim ou não? Aleluia. É complicado, né? Bem complicado. Olha só, irmãos, 1 Pedro capítulo 2. Abra aí, por favor. 1 Pedro capítulo 2, versículo 18. Eu vou te ajudar a entender mais essa parte aqui, ó. 1 Pedro capítulo 2, versículo 18. Olha o que diz o texto. Servos, quantos servos nós temos aqui? Cadê os servos do Senhor? Diga assim, essa palavra é para mim. Sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e que você concorde com ele, mas também ao perverso. Dura esse discurso, né? Você está comigo? Porque, olha só, porque isso é grato, que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Versículo 20. Pois que glória... Aí ele fala assim, ó. Porque que glória há se pecando? Pois que glória há se pecando, e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Vou repetir. Pois que glória há se pecando, e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. O que adianta? Está sentindo a pressão, está vendo lá que o governo, lá um representante, uma liderança é injusta. Irmãos, o que adianta você sofrer tudo isso e mesmo assim pecar? Amém? O que acontece? O que está acontecendo nos dias de hoje? As pessoas estão diante de uma autoridade que de repente não está andando de uma forma legal. Em vez de você perseverar nos princípios que você crê e viver aquilo que a palavra diz, faz tudo o contrário. Você percebe, irmãos, que a gente está vivendo um tempo onde nós somos provocados, irmãos, a pecar. Não dá vontade de abrir a boca e falar um monte de besteira? É isso que está acontecendo conosco. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso, queridos. E parece que entra numa situação que é muito comum, irmãos, nas pessoas. Vai falar de política lá, fulano, ciclano, é um safado, é um sem vergonha, tem que morrer, e lá, e não é isso? Vem aqui quase estufando aqui, nervoso. Vamos orar pela autoridade. Não estou com vontade, não. Ou então ora e fala assim, Senhor, leve esse homem. Alô? Você entende o que eu estou falando? Aleluia. Você está comigo? Aleluia. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência. Isto é agradável a Deus. É quando você sofre o dano, mas mantém uma postura. Você está entendendo o que eu estou falando? Você, é fato, você está vendo uma situação que não é legal. Você está vendo uma situação onde o seu representante, o governo, a liderança, está fazendo algo que não é correto. Mas qual é a sua postura?
Porque o que adianta você, diante de uma situação onde você sofre, e sofrendo, você ainda peca? Que virtude há nisso? É isso que a palavra está trazendo aqui. Então, há uma postura, irmãos, eu creio que isso é um treinamento. Você está comigo? Principalmente quando você está na roda dos escarnecedores, onde é muito comum o pessoal lá, é um bando de rebeldes. E você entra naquela canoa furada e faz a mesma coisa. Alô? Um dia eu fiz uma pergunta para a Kátia, não sei se ela lembra disso. Imagine que o governo X entrasse aqui na igreja. Qual seria a sua atitude? Eu não vou falar nem qual o governo, pode ser um governo qualquer. Pensa num governo que você não gosta dele. Pensa aí. Ele entrando aqui na igreja, sentando do seu lado. Boa noite, excelência. Ou você vai aproveitar e vai descer a prancha na lata dele? E se ele viesse aqui na frente e você fosse convidado para orar por ele, o que você ia fazer? Senhor, leva esse homem. Ou leva essa mulher. Você está comigo, irmãos? Aleluia. Pastor, só ao vivo mesmo. Eu não sei nem o que responder. O Evangelho pode nos tratar, amém, irmãos? Você está comigo? Aleluia. Olha o versículo 21. Porquanto, para isto mesmo fostes chamados. Às vezes a pessoa fala assim, pastor, qual é o meu chamado? Qual é o meu chamado? Né? Qual é o meu chamado? Você quer saber o teu chamado? Quem quer saber o teu chamado aqui? O teu chamado. Vai saber hoje aqui, ó. Você vai ouvir o teu chamado hoje aqui, fresquinho, ó. Porquanto para isto mesmo fostes chamados. Pois que também Cristo sofreu em vosso lugar. Você está sofrendo quando você está diante de uma autoridade, quando você vê na palavra que você tem que se sujeitar à autoridade, e você está tendo dificuldade em submeter a autoridade, porque vê coisas que não lhe agradam, ou coisas que deveriam estar acontecendo não estão acontecendo. Mas você vai ficar com o que você está vendo ou com o que a palavra diz. E aí, irmãos, eu e você, como igreja, nós fomos chamados para viver assim. E há um exemplo a ser seguido. Olha só aqui o texto, eu vou ler com você. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Versículo 22. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Você está comigo? Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Vamos voltar aqui para Romanos 13. Eu acabei de ler aqui agora, 1 Pedro, capítulo 2, do 18 até o versículo 23. Vamos voltar para Romanos 13, versículo 3. Olha só o que diz aqui, Paulo falando sobre ordem e respeito. É um princípio estabelecido. Ele diz assim, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Aí ele diz assim, queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terá louvor dela. Amém, irmãos? Você está comigo? Você sabia, irmãos, que esse princípio de ordem e respeito é bíblico? Amém? Versículo 4. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal.
é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Ou seja, irmãos, praticou o crime, o camarada tem que pagar por ele. Amém? Bateu em mulher, irmãos, Maria da Penha. Amém? Ah, pastor, temos que perdoar. Nós estamos vivendo um tempo que muitas pessoas estão tentando se safar. E quando está diante de uma situação onde a pessoa tem que responder por isso, ah, não, tem que perdoar. Irmãos, o perdão faz parte. Mas a lei, irmãos, existem leis estabelecidas. Eu costumo dizer, irmãos, que o pastor Marcelo aqui, outros pastores também, nós somos pastores de ovelhas, não de lobos. Você está comigo? Diga graças a Deus por isso. Amém? Então perceba, e quando o texto fala aqui, porque não é sem motivo que ela traz a espada. Irmãos, existem pessoas, que têm dificuldade de entender o papel da polícia. Irmãos, quando acontece uma situação da pessoa morrer, encarou, enfrentou, desobedeceu uma autoridade, ou vai morrer, irmãos, aquele policial, ou vai morrer aquela pessoa que infringiu a lei. Então, entenda, irmãos, que o processo de ordem e respeito e justiça, irmãos, foi estabelecido por Deus para as coisas não perderem o controle. Porque quando o pecado entrou no mundo, irmãos, se estabeleceu lei para tentar colocar as coisas em ordem. E mesmo assim você vê as coisas acontecendo. Então, muito cuidado. E eu gosto dessa parte aqui, quando ele fala assim, você não quer ter problema com a autoridade ou com os magistrados, cumpre a lei. Amém, irmãos? Você está comigo? Você não quer ter um problema com a justiça, cumpre a lei. Ah, pastor, não quero passar. Irmãos, é só você cumprir a lei. Amém, irmãos? Aleluia, aleluia, aleluia. Evangelho de João, deixa eu fugir um pouquinho aqui de Romanos. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 60. Olha só que interessante. Olha só que interessante. Nessa passagem aqui, irmãos, você vê o Evangelho de João 60. Uma multidão caminhando por Jesus. Cura sendo manifestada, as pessoas sendo libertas, tudo isso acontecendo. Então você percebe que houve uma submissão parcial. Você sabia, irmãos, que existem pessoas que ela se submete parcialmente? E nesse texto aqui a gente pode ver um exemplo disso. Uma parte da multidão caminhando com Jesus, vendo as suas maravilhas, sendo edificados com a palavra, com o ensinamento dele, vendo as curas se manifestar. Só que existiu um momento que Jesus ele veio com uma instrução. Sabe o que aconteceu? Uma parte da multidão foi embora. Você quer ver? Vamos ler aqui? Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido as palavras, disseram, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os. Isso vos escandaliza? Que será que, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Ao versículo 63, diz assim, o Espírito é o que vivifica, e a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espíritos e são vida. Contudo, há descrentes entre vós. Vou repetir o versículo 64. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu, por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos os abandonaram, e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura,
quereis também vós outro retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna. Olha só que interessante essa passagem aqui, o texto é grande. Você vê que, em determinado momento, a pessoa se submete. Está ali junto. Mas quando houve uma palavra de conserto e de ajuste, e não aceita, ó, linha na pipa. Irmãos, entenda uma coisa. Se com Jesus, irmãos, que não pecou, aconteceu isso, imagine no nosso tempo. Se com Jesus, irmãos, que não abriu, que não tratou mal, que não abriu a sua boca para errar contra as pessoas, isso aconteceu, imagina, irmãos, no nosso tempo. Perceba que esse negócio é muito sério. Porque, irmãos, a palavra que Jesus ele ministrou ali é uma palavra de vida. E talvez algumas pessoas não queriam ouvir. Você percebe? Será que Jesus estava chamando o pessoal aqui de canibal? A palavra que Jesus estava usando é exatamente isso. Quem faz parte, quem está comigo, come da minha carne e bebe do meu sangue. Jesus estava chamando eles de canibal? Claro que não. Isso significava responsabilidade, compromisso. Coma da minha carne e beba do meu sangue é compromisso. E porque às vezes acontece na igreja, as pessoas, quando chama para compromisso, chama para responsabilidade, linha na pipa. E você está numa igreja onde você é chamado para uma responsabilidade e compromisso. Você está numa igreja, não é para você vir aqui de vez em quando, ou vir quando você está com vontade. Você tem responsabilidade, tem compromisso. Você não é daqueles que apenas se submete parcialmente. Você entregou a sua vida. A sua vida pertence a Ele. Pastor, nós estamos juntos. Nós vamos caminhar junto. Amém, irmãos? Vamos voltar para Romanos, capítulo 13, versículo 6. E nessa parte aqui, irmãos, a gente vai fazer uma leitura aqui. O apóstolo Paulo ele faz um fechamento, né, a respeito da responsabilidade do nosso compromisso com nossas autoridades, com relação, irmãos, a tributos, a prestação de conta. E no fechamento aqui ele fala, irmãos, sobre o amor. Porque quando eu amo o meu irmão, irmãos, quando eu entendo a responsabilidade que eu tenho e injeto o amor naquilo ali, irmãos, as coisas vão acontecer. E eu creio, irmãos, que nessa parte aqui, ele já está mostrando qual é o caminho, qual é a posição, irmãos, qual é o caminho que eu preciso entrar para que essas coisas passam a fazer parte da minha vida, da nossa vida. Eu consigo perceber aqui, irmãos, que o apóstolo Paulo ele está dando o pulo do gato, vamos dizer assim. Você quer ver o texto? Vamos ler, versículo 6. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos os que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Pastor, o senhor falou nessa parte de tributo, já não estou concordando muito. Não aceito muito esse negócio, não. O que pode vir na sua cabeça, irmãos? O seu compromisso, a sua responsabilidade como cidadão. Será que você é um daqueles crentes que só nega imposto? Amém, irmãos? Eu sei que os aleluias são poucos. Aleluia. Será que você é um dos crentes que contém responsabilidade, prestar conta de algo, pagar a sua luz sem colocar o gato lá? Amém? Se você tem gato, a partir de hoje, tira o seu gato de lá. Ah, pastor, o senhor falou logo isso. Isso não, pastor, isso aí está muito caro, pastor. Miau. A quem tributo. Pastor, mas está muito caro, irmãos. Sofre, mas sem pecar. Negocia, baixa a renda, faça qualquer coisa. Mas isso é maldição, irmão.
Teve irmão não aqui, ficou com raiva de mim quando eu falei isso. Pastor, quem é que vai pagar? Eu falei, você vai pagar em nome de Jesus. Parar com esse testemunho, pastor, o diabo, furioso, foi lá, cortou minha luz. Por quê? Porque eu não paguei a conta. Vai cortar, não é o diabo. Amém, irmãos? Olha só o versículo 8. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma. Você está entendendo aqui, irmãos? A única dívida que você tem que ter com seu irmão é o amor. Você vai dever amor hoje, amanhã você vai dever de novo. Amém? A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto amor, com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. E eu entendo aqui, irmãos, sobre a questão da lei do amor. E quando eu amo, irmãos, eu sei que isso vai afetar diretamente o meu caráter. Você está comigo? Olha aqui o texto aqui, ó. Pois isto, 2 pontos, não adulterarás. Ele começa a citar, irmãos, sobre caráter, viu? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor, presta atenção aqui no versículo 10, o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Olha aqui, irmãos, o caminho que o apóstolo Paulo está dando para você se submeter, para que você tenha uma vida de caráter. Ande em amor. Amém, irmãos? Ande em amor. E aí no versículo 11 fala sobre despertamento do sono, né? Olha só o que diz o versículo 11. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai até a noite, vai alta a noite e vem chegando o dia. E aí termina assim, ó. Deixemos, pois, as obras das trevas e revestimos-nos das armas da luz. Amém? Você está disposto a deixar as obras das trevas? Irmãos, tudo aquilo que você identifica que fere o princípio da palavra, é hora de deixar. Se você está dormindo, irmãos, concernente a essas coisas, é hora de você acordar. Amém? Está falando aqui, irmãos, de caráter. Aí, versículo 13. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias, bebedices, não em impudícias, dissoluções, em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Amém? Fechamento aqui, o apóstolo Paulo falando sobre caráter. Amém? Princípio de autoridade, irmãos. Se submeter às autoridades. Caráter. Amém? Você está comigo? Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Volto a dizer, irmãos, não tem como, em 45 minutos, falar sobre todo esse assunto de submissão à autoridade. Mas a gente pode entender o que o apóstolo Paulo quis transmitir aqui. De que a gente não pode, irmãos, deixar de fazer o bem. Mesmo vendo injustiças, se há um espaço dentro dos meus direitos que eu posso me manifestar, que eu não venha pecar, eu vou fazer isso, com todo cuidado. Quando eu tenho a oportunidade de expressar o que eu creio ou entendo, eu vou fazer isso. Mas eu não posso me esquecer quem eu sou nesse contexto. Estamos vivendo os últimos dias, sim. São dias difíceis, sim. Mas não dei lugar à carne. Irai-vos, mas não pequeis.
É um texto que é muito citado nesses 2 últimos capítulos. Irai-vos, mas não pequeis. Guarda o seu coração. Amém, irmãos? Peça a Deus sabedoria nesse tempo. Esse é o ano que vamos precisar de muita sabedoria para escolher os nossos representantes. E eu lembro para você uma coisa: não é só governo estadual ou governo federal, são os deputados também que você precisa saber escolher. Amém, irmãos? Precisamos ter um entendimento a respeito dessas coisas. Nos posicionar como filhos de Deus. Não é por isso também que você deve submeter a autoridade, que você vai ficar calado quando você tem a oportunidade de se manifestar. Mas faça isso, irmão, de uma forma decente e equilibrada. O Evangelho nos ajuda nisso. Amém, irmãos? Nós não estamos debaixo de uma síndrome de eu faço o que eu quiser. É do meu jeito. O nosso estilo de vida é o Evangelho. Amém? Estamos sofrendo com isso? Sofremos alguns danos diante do quadro que nós estamos presenciando? É fato. Mas não pequeis. Vamos orar?